paz, amada igreja do Senhor, amém? Vocês estão felizes? Estou muito feliz, quero reforçar aqui que esse mês é o mês mais lindo, né? E dia 28 é o dia mais lindo do mês, só para reforçar, deixar bem reforçadinho assim, né? É o meu aniversário, então é um dia incrível. Eu estava contando hoje no calendário e vai ser bem no domingo. E eu vou pregar de novo. Pensa na empolgação que eu vou estar. Já até estou pedindo uma palavra bem especial para o Senhor para me dar nesse dia em que eu vou ministrar, se tudo der certo, né? Então eu quero dizer para vocês, não se esqueçam, marquem aí, salvem a data, né? Falar igual fala lá no Instagram, save a date. Oh. Falar em inglês, né? Salve a data do dia 28 de abril, aniversário da sua pastora. Né? Já compra um presente, tem uma lista aí com a B, só perguntar para ela. Ontem eu estava vendo, foi ontem, David, foi, né? Estava vendo umas bíblias, gente, personalizadas. Isso aí é só para quem... Muita honra. Eu falei, David, ó, muita honra para tua mãe vale muito mais que R$600 uma bíblia. Gente, mas é uma bíblia linda. Ela é branca, cheia de glitter, assim, tem a árvore da vida na capa. Gente, é a coisa mais linda, super combina comigo, né? Eu estava brincando com a Sara chegou falando, nossa! Eu falei para ela, eu vou falar isso, sendo do púlpito, eu sou obrigada. Ela falou, nossa, eu falei, você viu que linda? Eu estou vestida da túnica de José, porque eu sou a queridinha do meu pai. Convencida? Sou convencida mesmo, porque eu sei da onde eu vim, eu sei da onde o Senhor me tirou, eu sei das maravilhas, dos milagres que Ele fez e continua na minha vida. Então eu sou assim, a queridinha do meu pai, e vocês vão ter que me engolir, amém? Eu estou muito feliz, tem sido dias maravilhosos, dias incríveis, e que o Senhor tem sido tão pontual, né, com a sua palavra, com o seu amor. E eu tenho despojado de dias, assim, sobrenaturais. E essa semana o Senhor falou muito comigo a respeito de um assunto. E quando eu estava orando e pedindo para o Senhor ministrar a palavra de domingo ao meu coração, Ele falou, mas eu ministrei a semana inteira no seu coração, Michele. E eu falei, uau. E foi literalmente a semana inteira. O mais incrível foi que na segunda-feira pela manhã eu fui orar. E comecei a orar sobre esse assunto, porque eu aprendi lendo o livro que o que eu vou falar para vocês é que é algo que precisa ser feito todos os dias. Precisa ser feito diariamente. E eu fui ler e estudar as escrituras e falei, nossa, faz todo sentido, realmente isso precisa ser feito todos os dias. Eu já ministrei sobre essa palavra, eu já ministrei sobre uma outra palavra, terminando nessa palavra. Mas essa semana foi algo realmente especial e diferente. E eu estou muito empolgada para compartilhar isso com vocês. E essa palavra ela se encontra lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Mas antes, tá ali já, nossa, essa garota é tão, né, tão pontual, gente, tá inete. Lutando as suas guerras. Por que assim eu dei esse tema? Porque na verdade não havia nenhum tema na minha mente. Eu vou falar muitas coisas para vocês, mas ao conversar com o Davi e falar para o Davi, olha Davi, nem sei o tema que eu vou dar nessa palavra, veio à minha mente essa frase, eu falei, é isso. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de experimentar coisas ou experimentamos coisas que nunca deveríamos experimentar, porque nós não estamos lutando as nossas guerras adequadamente. Já parou para pensar nisso? E o quanto isso é sério? E o quanto isso poderia te libertar hoje e agora de tudo que talvez você esteja vivendo até hoje? Já parou para pensar que talvez você não está lutando a sua guerra? Você não está adequadamente preparado para lutar as suas guerras? Ou então pior, você está lutando contra o inimigo errado? E eu fiquei pensando, nessa semana Deus falou muito sobre isso comigo.
E eu quero compartilhar essa palavra, eu quero compartilhar parte de tudo que Deus disse a mim. Com certeza não vai ser tudo, porque algumas coisas a gente apanha sozinho, leva para casa sozinho, fica com a boca fechada, porque né, não convém. Mas eu quero compartilhar boa parte do que Deus revelou a mim durante essa semana. Eu falo que é realmente algo da parte de Deus. Que nem eu disse na segunda-feira, eu estava orando pela manhã sobre esse assunto. E ao entrar no devocional da semana da igreja, né, de fazer os devocionais da igreja, eu me deparei com esses versículos. Porque é automático, a Bíblia online, ela me fornece os versículos e o Senhor me fornece o texto. E eu coloco lá. E a hora que eu abri, que eu cheguei em casa, que eu abri a Bíblia para fazer o devocional na igreja, estava exatamente o versículo sobre o que eu vou falar com vocês. Sobre o quê? Sobre a armadura de Deus. Então eu quero que vocês abram as suas Bíblias comigo aí, seja física, seja no celular, em Efésios 6, a partir do versículo 10, você que queira, acompanhe aqui, a versão é NVI, tá? Eu não falei aí, mas é NVI. E eu vou ler com vocês. Diz assim o texto. Finalmente, isso é depois de Paulo ter dado várias instruções aos filipenses sobre vida em comunidade, sobre os deveres conjugais, sobre os deveres com pais e filhos, deveres com escravos e senhores. É aquela parte da Bíblia onde que ele está realmente instruindo os filipenses como fazer e como deixar de fazer, de cumprir todos esses deveres. E aí, nesse ponto do versículo, ele começa a dizer, finalmente, ou seja, para fechar tudo o que eu disse antes com chave de ouro, se você não fizer isso, então eu quero que você preste muita atenção. Porque você pode tentar cumprir a sua vida em comunidade, como Paulo descreveu aqui, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Você pode, mulher, sujeitar ao seu marido, como submeter-se ao seu marido como ao seu Senhor. E o marido pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos podem obedecer os seus pais não irritar os seus filhos. Mas enfim, os escravos obedecerem aos seus senhores, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Mas eu vejo aqui realmente uma pontualidade de Paulo dizendo, finalmente, ou seja, se você não cumprir, se você não entender o que eu vou te dizer agora, mesmo que você tente fazer todas essas outras coisas, você não vai ter sucesso. E nós falamos de armadura de Deus, nós falamos muito sobre isso, mas nós não falamos da importância disso para a nossa vida diária. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Então ele começa, finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, presta atenção, para poderem ficar firmes. Repitam comigo, para poder. Não, assim não, gente. Para poder ficar firme. Firme. Para que eu tenho que vestir a armadura? Para ficar firme, entenderam? Para poder ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Meu Deus! Você está me ouvindo? Eu quero que você me ouça. Eu quero que você pare todo tipo de conversa, todo tipo de distração. Eu quero que você me ouça. Porque eu não vou liberar uma simples palavra nessa noite. Eu vou liberar para você algo para você vencer na vida. Algo para você derrotar o mal que está te submetendo a não vencer, a não permanecer firme, a não permanecer inabalável.
Presta atenção, irmão, irmã, eu vou te liberar algo muito poderoso nessa noite. Então não perca, não perca, não perca. E olha só, permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, eu disse? Todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? E o texto é praticamente autoexplicativo. E eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você ouviu falar da armadura de Deus. Uma vez na vida você já ouviu alguém ministrando sobre isso e falando sobre isso. Uma vez na vida você entendeu que a armadura de Deus existe, que ela é poderosa. Mas talvez você, apesar de ter ouvido e apesar de ter entendido, não sabe ainda o quão poderosa a revelação dessa palavra nos traz. Nós devemos ali viver bem com todos, estar bem com todos. E a armadura fala de algo que não está na linha do natural. A armadura de Deus fala de algo que não é visível, e sim invisível. A armadura revela para nós algo que está acima do nosso entendimento, de nosso discernimento espiritual. E muitas das vezes nós estamos, e na maioria das vezes, esta semana eu pude testificar isso, que nós estamos acordando e dormindo, e vivendo os nossos dias de rotina em rotina, fazendo o que tem que ser feito, deixando para lá e para trás aquilo que nós não conseguimos fazer e nos conformando com esse mundo. Eu pude reparar e pude olhar para a minha vida e pude olhar para as vidas ao meu redor, que nós não temos usado isso que foi dado a nós pelos céus. Eu acabei de ler um livro que fala muito sobre o mundo espiritual. E nesse livro tem esse testemunho, e ela está falando ali nesse momento que ela começa a falar da armadura de Deus, que ela está numa guerra ali. Essa moça, essa mulher na verdade agora, né? Rebecca Brown, ela é especialista do mundo espiritual. Ela foi realmente ali ensinada pelo próprio Deus a lutar nessas regiões. Ela é muito conhecida nos Estados Unidos em libertação. A mulher é realmente guiada pelo Espírito Santo para fazer o que faz. E ela está contando da experiência que ela teve para aprender, onde Deus ensinou ela a fazer tudo isso. E quem ensinou ela foi uma moça que era bruxa, que era a própria noiva de Satanás. E ela entrou nessa guerra espiritual com essa moça. E num determinado tempo, que ela estava ali naquela luta, ela colocou essa moça para morar dentro da casa dela, para vocês terem noção. E elas eram alvejadas ali, porque a bruxaria é algo muito grande. Eu não vou entrar nesse campo hoje. Mas ela entrou nessa guerra por essa moça e tentando libertá-la. E as duas sofriam ataques diários. De realmente, sabe aquelas coisas que a gente vê só em filme? De pegar os demônios, pegar e jogar elas na parede, de machucar, de bater. Coisas assim realmente, para quem crê realmente no mundo espiritual. E ela contando que ela estava muito cansada. Era dia após dia, e na madrugada era onde mais surgiam os ataques. E ela estava nesse dia muito cansada, o corpo dela já estava muito cansado, muito machucado.
E ela estava orando ao Senhor e pedindo reforços. Pedindo reforço e pedindo ajuda, porque ela não estava mais aguentando, mas ela não ia desistir. Nem que para isso ela fosse levada à morte, ela não ia desistir daquela alma. Então o Senhor fez com que um anjo descesse, e esse anjo era o Miguel. E esse anjo veio e desceu e começou a falar com ela. E ele começou a falar da armadura de Deus para ela. Ela falou, sim, eu conheço a armadura de Deus. E ele disse para ela assim, é algo só que eu vou falar, não vou explanar por inteiro, mas ele disse para ela, então por que você não usa a armadura de Deus? E ela falou, como assim? Uma vez que eu entendi, eu já não recebi. Ele falou, não. A armadura de Deus é a vestimenta que você tem que colocar todos os dias. Aquilo caiu em mim, a hora que eu li aquilo, eu falei, oi? É como se os olhos abrem e você fala, como assim? Mas está escrito aqui, foi por isso que eu fui estudar. Falei, não, como assim? Todos os dias eu tenho que colocar a armadura de Deus? Todos os dias eu tenho que vestir a armadura de Deus? E olha o que diz aqui o versículo, ó. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não, peraí. Fortaleçam, deixa eu achar o versículo aqui. Pois a nossa luta. Ele fala aqui. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E eu fiquei encucada, eu falei, por que todo dia? O dia mau. Está falando do dia mau. E eu comecei a procurar e procurar. E tem um outro versículo, que se eu não me engano está em 2 Coríntios, eu marquei tudo na outra Bíblia e trouxe a outra Bíblia. E ele diz que todos os dias aqui são maus. E aí bateu. Falei, nossa, todos os dias aqui debaixo desse sol, aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, todos os dias são maus. Por isso que é necessário nós vestirmos a armadura de Deus todos os dias. Mas podia ser simples como trocar de roupa, né? A gente vai lá, tira uma roupa, põe outra. A gente põe para lavar, a gente passa, depois se a gente quiser a gente usa lá de novo. Mas usar a armadura de Deus requer muito mais que apenas vestir-se. A Bíblia fala revestir-se da armadura. Revestir-se, ou seja, o revestir traz o quê? Você vestiu, mas o revestir é colocar. De novo, é colocar de novo, é colocar de novo, é colocar de novo. É fazer isso diariamente, é fazer isso todos os dias. Porque Paulo nos dá todas as conclusões necessárias e nos tira todas as dúvidas a respeito disso. E por que você não está lutando? Eu tenho certeza que você não está lutando as guerras que você deveria lutar. Porque eu tenho certeza que você está olhando para a situação que você está vivendo, para a dificuldade nos relacionamentos que você está vivendo, como o seu inimigo. Como nós temos pregado aqui, nós somos movimentados e dominados sempre pelas nossas emoções. E eu posso dizer isso com autoridade de causa, porque durante muitos anos eu lutei contra o meu marido. Ele era o meu inimigo. Antes, quando eu ia na igreja, quando eu não conhecia Jesus ainda, na religião que eu ia antes, lá eles diziam isso no púlpito. Deus vai matar o seu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te faz chorar, aquele que te faz sofrer. Deus vai colocar ele debaixo de uma sepultura. Aí eu saía de lá, eu sou a vítima mesmo, Jesus. Ai, que dó de mim, o Senhor vai matar o William, então, glória a Deus, aleluia. Só que não. Aí, gente, graças a Deus, vivo com muita saúde. E restaurado. Glória a Deus. Precisa morrer, sim. Numa coisa eles tinham razão. Vai matar. E vai mesmo.
vai matar o velho homem, vai matar as má conduta, vai matar o mau caráter. Isso é verdade. Mas eu entendi assim, né? Ah, meu Deus, vou ficar livre de tudo isso, aleluia. A gente só quer se livrar do problema, então a gente coloca como inimigo as pessoas. Mas em primeiro lugar, para você vestir a armadura de Deus, você precisa ter consciência. E eu falo, racional. Sabe quando Paulo fala de um culto racional? Você precisa ter uma verdade racional na tua mente. Sobre que a tua luta não é contra a pessoa que está do teu lado. Não é contra a pessoa que está na tua frente. A luta é contra autoridades e potestades nas regiões celestiais. Escuta, eu vou falar de novo para você. A sua luta precisa começar a acontecer nas regiões celestiais. E você só vai conseguir vencer essas lutas quando você estiver com a armadura de Deus. E como eu disse, não é fácil vestir-se e revestir-se da armadura de Deus. Eu fiz esse teste essa semana, gente. Colocava a armadura de Deus todos os dias. Todos os dias pelas manhãs, eu estava orando. Deus, eu estou colocando a armadura. Eu estou indo para as regiões celestiais. Eu estou indo para onde eu não estou vendo, mas para onde eu sei que estão acontecendo as coisas. Porque nas regiões celestiais, diferente daqui, você não enxerga, você não vê. A não ser que o Senhor abra os seus olhos espirituais e você comece a enxergar. Imagine você enxergar tudo que acontece no mundo espiritual. Querido, você fica louco. Internar você no manicômio. Você não ia dar conta. Uma coisinha ou outra que a gente vê, a gente já fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Já teve uma experiência assim que você viu algo, você falou, nossa, fecha minha visão, fecha minha visão, fecha minha visão. Eu não quero ver, eu não quero ver. Porque enquanto você está vendo coisa boa é legal. Mas na hora que você começa a ver um negócio que você não quer ver, não é legal não. E graças a Deus que não é permitido para nós. Uma vez, graças a Deus, né, Deus? Uma vez que nós nos rendemos completamente a Deus, Ele realmente nos coloca debaixo do seu senhorio, do seu poderio. Ele é o nosso rei, Ele é o dono das nossas vidas. E Ele não permite que nós entremos na batalha que é dEle. Por isso que o satanismo, que a bruxaria, que essas coisas, eles têm tanto adeptos. Eles têm tantas pessoas envolvidas, sabe por quê? Por causa do poder. Porque o diabo libera totalmente o mundo espiritual para eles poderem brincar com todo mundo, para eles poderem acabar com a vida de todo mundo. Mas o Senhor não. Olha que coisa mais linda. O Senhor nos defende. Nós lutamos em espírito com Ele, mas Ele vai à frente de todas as nossas batalhas. E é por isso que nós temos que estar vestidos e revestidos da armadura de Deus. Porque no mundo espiritual, mesmo não vendo, nós somos atacados e alvejados e atingidos pelo inimigo. Mas sabe qual que é a maior arma de Satanás para esses dias? Ele nos distrai. O versículo que fala em 2 Coríntios 4:4, ele é muito real. Ele fala, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz da glória que vem de Cristo. Ou seja, cegou todo mundo. A luta é contra o teu irmão, a luta é contra o seu marido, a luta é contra a sua esposa, a luta é contra as pessoas do seu trabalho, contra a sua mãe, contra o seu pai, contra o seu filho, contra a sua filha. Quantas vezes nós tomamos decisões? Quantas vezes nós tomamos más decisões? Quantas vezes nós nos apressamos em fazer o mal, em gerar uma vingança dentro de nós, até quando o outro não sabe o que está acontecendo? Quantas vezes nós julgamos? Ah, me olhou assim, ou disse A para mim, porque isso, e a gente já se arma, e a gente já mata a pessoa dentro da gente. Quem nunca? Quem nunca tira a primeira pedra? Por quê? Porque nós ficamos olhando para o natural. Por quê? Porque nós não estamos vestindo a armadura de Deus.
E para vestir a armadura de Deus, é necessário ter entendimento do que cada acessório significa. Essa semana eu passei por isso e fiquei conversando ao Senhor que eu queria algo mais profundo a respeito disso. Primeira coisa, para que eu preciso vestir a armadura? Para resistir ao dia mau, que eu já falei para vocês que são todos os dias. E para permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu parei nesse versículo e fiquei meditando e perguntando ao Senhor: que lindo, Deus. Resistir ao dia mau, o Senhor já me disse que todos os dias são maus e é por isso que eu preciso vestir a armadura todos os dias. Tá, mas permanecer inabaláveis. Confesso a vocês que ao estudar eu não lembrava dessa parte depois de terem feito tudo. E eu fiquei, Senhor, depois de terem feito tudo? Mas depois de terem feito tudo o quê? E o Senhor me levou para outras partes da tua palavra. Michele, depois de vocês terem feito tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Depois que guerrear nas regiões celestiais. Depois de terem feito tudo que precisa ser feito no natural. Depois de você morrer para si mesmo aqui. Depois de você matar o seu eu aqui. Depois de você andar em santidade aqui. Depois de você deixar a iniquidade que você pratica há tanto tempo. Depois de você parar de achar que todo mundo está contra você. Depois de você matar o seu orgulho. Depois de você querer coisas ao invés de querer a mim. Depois de você me ter como prioridade, primeiro e único na tua vida. Depois de você suportar o outro em amor. Depois de você levar a cargas um dos outros em amor por mim. Depois de você se submeter totalmente à minha vontade. E deixar tudo aos pés da cruz. O depois de terem feito tudo é esse tipo de submissão que nós estamos falando. Você não vai conseguir vestir a armadura de Deus e guerrear e entrar nesses territórios celestiais se a sua vida não estiver no altar. É forte, né? Se eu não conseguir vestir a armadura de Deus e entrar nas regiões celestiais, eu nunca vou vencer aqui. Você tem noção do que eu estou falando para você? Você tem noção do quão é sério? Que enquanto você está vivendo a tua vida aqui do jeito que você acha que tem que viver, do jeitinho que você acha que tem que viver, se deixando levar pelas mentiras de Satanás, se deixando se envolver se deixando ser amante desse mundo, ao invés de ser a noiva de Cristo, você tem noção que você não vai conseguir nunca entrar nas regiões celestiais? Primeiro porque você nem vai estar vestindo a armadura de Deus. Talvez você tente entrar lá dentro achando que está vestindo a armadura de Deus, mas se você está da mesma maneira que você se encontra, há anos, da mesma forma, cometendo os mesmos pecados, você não conseguiu nem vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus não é algo ali que Ele coloca em nós e dá de presente, não. Está escrito aqui, ó, vistam-se. Não está falando, Deus vai colocar a armadura de Deus. Não, não. Vistam-se. E a Bíblia começa a nos dizer o que é a armadura de Deus. Que é assim como a armadura de guerra mesmo, que ela é composta do capacete, da couraça. Ela é composta ali de uma sandália, ela é composta do escudo, ela é composta de uma espada, assim como realmente numa guerra. Ela tem todas as características, mas são características que vêm realmente do céu. E eu vou falar para vocês e vocês vão ficar, uau, como que eu faço para ser santificado?
Como que eu faço para depois de ter feito tudo, permanecer inabalável? Quando você realmente se rende, se submete. Quando você coloca a sua vida no altar. E você entende que sem a armadura não tem como permanecer firme. Não tem como você permanecer firme sem a armadura. É por isso que ela precisa estar em você todos os dias da tua vida. E ele continua dizendo: cingindo-se com o cinto da verdade. É a primeira coisa de que Paulo diz. E eu falei, cinto da verdade. Vamos para o natural. Para que serve um cinto? Para apertar, para dar forma. A gente coloca um cinto para segurar as calças, para ela não cair. Às vezes nós usamos como acessório, mas o cinto é usado para segurar realmente ali. Imagine aquela guerra acontecendo e alguém perdendo as calças na batalha. Não dá. Ia morrer, na certa. Alguém ia alvejar e ele ia morrer. E o cinto da verdade. Aí nós vamos, cinto da verdade. O que seria o cinto da verdade, Senhor? O que a Bíblia diz sobre a verdade? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o cinto que precisa apertar você. E sabe por que ele aperta você? Para livrar você da sua nudez. Para livrar você da sua vergonha. Sabe por que ele aperta você e segura ali e livra você dessa nudez, dessa vergonha? Porque o sangue dele já foi derramado. E você foi justificado. E você foi redimido. E você foi lavado pelo sangue dele. E quando você mantém essa verdade no meio da tua vida, quando você se arma dessa parte da armadura, nenhuma mentira a respeito da tua culpa, a respeito do teu pecado, a respeito da tua vergonha, não pode fazer você retroceder, vai fazer você ficar firme, porque você sabe que a verdade é que o Senhor te salvou, que o Senhor te redimiu, que Ele é a verdade a qual você caminha, Ele é a verdade que não expõe a tua nudez. O cinto da verdade vai te proteger. Vai te proteger de toda vergonha. O cinto da verdade vai te proteger naquela hora em que a mentira vier e você saber quem está te segurando. Quem está segurando você. Não vai permitir que o pecado volte até você. É isso que o cinto da verdade, cingindo-se com o cinto da verdade. Depois ele fala, e vestindo a couraça da justiça. Deus. A couraça é o quê? Era aquele tipo daquele colete que eles colocavam para proteger o peito. E eu falei, Deus, couraça da justiça. Couraça da justiça. E o Senhor começou a ministrar o meu coração dizendo que a couraça da justiça, ela protege o órgão vital, que é o coração. A couraça da justiça te protege de que o seu coração seja enganoso. A couraça da justiça, ela mantém em si, ela contém em si a justiça de Deus. A couraça da justiça vai te proteger da tua justiça própria. Enquanto você estiver vestindo a couraça da justiça e os ataques vierem, as ofensas, as retaliações, as acusações, as calúnias, as difamações, a couraça da justiça te diz: realmente eu não sou nada. Realmente eu não sou ninguém. Porque a justiça que eu carrego e a justificação que eu carrego vem de Deus. Eu não posso ser ofendido.
Eu não posso ser defendido, porque realmente eu não passo de um trapo de imundície. A minha justiça própria não passa de um trapo de imundície, é isso que diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo. O profeta disse, a sua justiça própria, a nossa justiça própria, não passa de trapo de imundície. E é por isso que a couraça da justiça de Deus precisa guardar o nosso coração. Porque um coração contaminado, um coração dominado pela ofensa, dominado pela frustração, dominado pelo medo, ele não consegue nem reagir. Então nós voltamos no mesmo ponto de sempre. Nós começamos a lutar contra pessoas. Nós vamos criando a nossa própria couraça, a nossa própria fortaleza. Ninguém vai me machucar. Vou pôr a minha couraça. A couraça da minha justiça própria. Ninguém vai me tocar. Eu sou autossuficiente. Já conheceu pessoa que nem é a pessoa que ela é? E você sabe, você fala para ela e ela continua. Ela veste uma roupa ali que nem é dela, cara, que nem cabe. 5 minutos que você conversa com ela, ela vira ela mesma. Você fala, para quê? Já parou para pensar também como é difícil manter essa dupla personalidade? Eu estava estudando um pouquinho sobre isso e vi que as pessoas que fabricam esse tipo de fortaleza são as pessoas que têm depressão, são as pessoas que têm crise de ansiedade, que têm crise de pânico. Por quê? Porque ela tenta matar quem ela é e tenta fazer nascer uma fortaleza, uma nova identidade, mas ela não consegue manter isso. Quando você faz a sua própria couraça de justiça, você está sendo atacada todos os dias. Você está impedindo que a justiça de Deus, venha até você e te guarde, te livre, te cure. A couraça da justiça, ela nos protege dessas mentiras enganosas. A couraça da justiça protege os nossos sentimentos, transformando eles na vontade plena do Senhor. Porque a justiça de Deus nada mais é que todos se salvem. A justiça própria nada mais é do que eu preciso me salvar. Entenderam a diferença? A justiça de Deus vê o salvar em todo mundo. Tem que salvar todo mundo. Você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa fazer o que tem que ser feito para salvar todo mundo. Porque esse é o meu plano. Eu te levantei para salvar todo mundo como eu estou salvando. Mas a justiça própria, ela diz, salve-se a si mesmo. Proteja a si mesmo. Seja você mesmo, seja feliz. Essa conversa que a justiça própria tem. Ela impede que você veja o outro com compaixão. Ela impede que você veja o outro como alguém que você precisa alcançar. A justiça própria só se alcança. A justiça própria, eu ouso ainda dizer, que é o próprio orgulho. E é por isso que nós precisamos vestir a couraça da justiça de Deus. Para então nos manter firmes, inabaláveis, mediante a todos os ataques que vêm ao nosso coração. Coração partido tem jeito. Veste a couraça da justiça de Deus. Deixa a justiça de Deus te libertar, te salvar e te curar. Em nome de Jesus. E continua dizendo, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. E eu comecei a ler isso. E eu falei, a prontidão do Evangelho da paz, ok, Senhor?
Isso quer dizer que nós temos que ir para todo mundo e pegar o evangelho. E o Senhor me disse assim, isso é real. Isso eu falei para todo mundo. Mas quando Deus está dizendo sobre calçar as sandálias, os calçados da prontidão do evangelho, olha só, é a prontidão do evangelho da paz. Não é simplesmente o evangelho, porque o evangelho são as boas novas, sim. É o que Jesus nos trouxe, é o que Jesus nos diz, mas o evangelho da paz tem consigo algo em especial. O evangelho da paz, ele traz paz aos corações. Já reparou que o mundo está um caos total? Você já reparou o nível que estamos nesse mundo? Eu não gosto de jornal, eu não gosto de notícia. O William acompanha, o William me informa, porque eu não tenho muito estômago para isso. Nunca tive. Eu sei como que o mundo está. E é daqui para pior. Mas o evangelho da paz significa que você precisa ser a diferença. E eu estava andando e falando, Deus, calçando as sandálias da prontidão, ou seja, eu preciso estar pronto e eu preciso seguir com muita pressa em direção ao espalhar o evangelho da paz. E o Senhor me disse algo muito especial, Ele me disse que os filhos dele estão caminhando sem a armadura e sem a sandália protegendo os seus pés. Eles estão pisando nesse mundo e estão se contaminando. O pé é a única parte que toca em completo na terra, a não ser que você deite, a não ser que você sente, mas naturalmente quando você pisa é o pé que atinge o chão, é o pé que sente a terra, o pé que sente a pedra, o pé que sente as sujeiras. E o Senhor me disse que os filhos deles estão paralisados, estão imóveis, porque pisaram nessa terra, e Ele me mostrou como se fosse cacos de vidro nessa terra, ao invés de terra. E eles estão se machucando, e então eles estão sentados, porque os seus pés, além de cansados, já estão machucados. E tudo isso porque a armadura de Deus foi deixada de lado. E tudo isso porque a armadura de Deus não está protegendo os filhos de Deus. Tudo isso porque nós ignoramos coisas que são tão simples, mas que por conta da nossa força de vontade e por conta da nossa contaminação com o mundo, de andar descalços e desprotegidos por esse mundo, nós temos se tornado mais desse mundo do que dos céus. Nós muitas das vezes estamos andando e não estamos nem percebendo o grau que estão os nossos pés. Muitos de nós já estão acostumados com a dor que sente. E eu fiquei, uau. E não para por aí. Muitos estão calçando sapatos que não eram para eles calçarem. Muitos estão usando um sapato para se proteger de algumas coisas que eles nunca deveriam estar usando. Som aí. Sapatos que nem servem. Sapatos que apertam os pés, que dói, mas pelo menos está protegendo. Pelo menos ali está no pé, né? Sapato grande. Quem já usou sapato maior que o pé? Eu usei muito. Você vai lá e faz uma bolinha de jornal, coloca na ponta.
para o sapato não sair do pé. Mas é tão desconfortável, né? Mas muitos de nós temos nos acostumado com a dor que os pés estão sentindo. Há uma necessidade de nós, literalmente, vestirmos os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. E eu vejo realmente assim o cuidado de Deus, porque a armadura de Deus, ela é tão completa. Quando nós falamos da prontidão do Evangelho da Paz, Deus está falando, eu vou te levar pelos lugares. Quando Ele está falando que quando nós vestimos as sandálias e os calçados da prontidão do Evangelho da Paz, está dizendo, eu vou fazer com que você ande sobre a minha palavra. Eu vou fazer com que você ande sobre aquilo que eu disse. Eu vou fazer que todos os lugares aonde você chegue, eu chegue com você. Porque Jesus disse em João que Ele mesmo era a paz. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, não, essa paz ela é enganosa, ela é mentirosa. Mas a paz que eu tenho, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai além de todas as preocupações, a paz que desfaz todas as dissensões, a paz que afasta todo medo. Esse é o Evangelho da Paz. A paz que nós temos em saber o final da história, um final de história que nos leva até a eternidade com Cristo, num lugar onde nós nem imaginamos e nem é possível nós imaginarmos o que vai acontecer. Nós temos na nossa mente o céu, Jesus, os anjos, mas é tão raso. Eu não acredito que seja só isso. E eu quero viver aqui na terra adequadamente, porque eu almejo estar nos céus. Porque eu almejo estar do lugar da onde eu vim, de um lugar que eu não conheço, mas que eu sinto saudade de estar. Então eu calço as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. E declaro a todos, andando sobre a palavra de Cristo, que existe um lugar de paz. Que existe um jeito de você não machucar mais os seus pés. Que existe um jeito de você não ficar mais cansado andando por esse mundo. E as sandálias, os calçados da prontidão do Evangelho da Paz fazem com que você não pise, não tenha contato com esse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Já pensou em você não ser mais contaminado? Veste o calçado da prontidão do Evangelho da Paz. Seja a resposta que Deus precisa. Não se limite mais a viver a tua vida. Oh Deus poderoso. Além disso, usem o escudo da fé, que os livrará com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E eu vejo hoje uma geração, falando de mim, que esqueceu que existe um escudo de fé. O escudo da fé está sempre aonde? No braço. Ele protege o peito, dependendo de onde você erguer, ele protege a cabeça. O escudo da fé, ele precisa ser ativado novamente em nossas vidas através da armadura de Deus. As setas inflamadas do maligno, elas são aquelas setas que causam o quê? Que causam brigas, dissensões, mas principalmente que causam frustração dentro de nós. Uma frustração
vivida intensamente, é capaz de drenar totalmente a tua fé. É por isso que o escudo precisa ser devidamente usado. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que a nossa identidade não é o que está escrito no nosso RG. Não é o que está escrito na nossa habilitação. Como filhos de Deus, como pessoas que se dizem cristãos, que se dizem conhecer o Senhor, que se dizem entregar a sua vida para Ele. Porque você não está aqui todo domingo após domingo perdendo seu tempo, né? Você é um cristão. Você é um pequeno Cristo aqui na terra. Então nós temos que ter a consciência de quem nós somos. Se eu sou um filho de Deus, se eu sou um cristão, eu preciso entender que aquela frustração, ela faz parte do meu processo. Ela faz parte do meu crescimento. Ela faz parte do meu avanço. Então eu vou me proteger disso. Tá doendo. Por mais que eu levantei o escudo a tempo, passou um de raspão e tá aqui, tá doendo. Pegou quase perto do meu coração. Tá doendo, mas eu tô com a couraça, né? Então a couraça me protegeu que ele penetrasse no meu coração e é o escudo da fé. Ele vai me proteger de acreditar que aquilo é o fim. Eu vou levantar o meu escudo da fé e vou declarar que mesmo que eu não esteja vendo, e mesmo que não aconteceu, e mesmo que pareça impossível, eu sirvo a um Deus que é o Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus que é um Deus do invisível. Eu sirvo a um Deus que trabalha no silêncio, mesmo quando eu não estou ouvindo. Eu sirvo a um Deus que trabalha onde eu não estou vendo. Eu sirvo um Deus que não vai me deixar sozinho. Eu sirvo um Deus que não vai me desamparar. Eu sirvo um Deus que vai me livrar de todo mal. Eu sirvo um Deus que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque eu amo, porque eu quero, porque eu desejo e eu ando segundo o seu propósito. O escudo da fé tem que ser erguido e imediatamente declarado a sua fé. Muitas das vezes nós deixamos a nossa fé ser drenada, porque nós criamos expectativas em quem? Nas pessoas. Porque nós criamos um mundinho para nós, aonde nossas vontades precisam ser satisfeitas, e quando aquilo não acontece da maneira como nós queremos, nós deixamos que a nossa fé seja drenada. Sempre quando você ouve alguém falando assim, ó, e aí, como que tá as coisas, como tá fulano, como tá ciclano? Tá na mão de Deus. Já ouviu isso quantas vezes e você já falou isso quantas vezes? Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não acredita mais. Ai, Michele, mas as coisas não têm que ficar na mão de Deus? Tem, mas se você não colocar o seu escudo da fé, se você não colocar a sua sandália de prontidão no evangelho da paz, se você não colocar a sua couraça da justiça e for fazer o que você tem que fazer lá nas regiões celestiais, nada vai acontecer. Somos crentes preguiçosos. Nós queremos orar, Deus faz, Deus muda, Deus vem, Deus isso. Deus, a gente vai orar com uma lista, né? Olha, Deus, hoje eu vou pedir, deixa eu ver. Olha, Deus, hoje eu quero que o Senhor faça isso, porque está difícil. Né? Deus faça. Deus usa alguém. Deus usa alguém para falar comigo. Deus manda alguém. Já percebeu que as nossas orações são desse jeito? Enquanto nós temos que orar diferente. Enquanto nós temos que chamar a responsabilidade. Eu vejo a armadura de Deus como uma responsabilidade que a gente está chamando para a gente. E é a gente. Está escrito aqui, vistam-se. Deus não vai colocar armadura em você, então vistam-se da armadura de Deus. Usem o capacete da salvação. Capacete protege o quê?
Cabeça. O capacete da salvação protege o quê? A nossa mente. O lugar terrível onde tudo acontece. Mente. A mente é o maior campo de batalha que existe na nossa vida. Que a gente sente, a gente ajunta aqui um sentimentinho, aí ele sobe, né? Os médicos falaram, ouviu um pregador um dia falando que ele descobriu através do médico que a distância entre o coração e a mente é 40 centímetros. É um caminho muito curto. Mas o nosso sentimento vai numa velocidade para a mente que pode até nos matar. Quando nós falamos de capacete da salvação, nós estamos falando da proteção da mente. Nós estamos falando de algo que precisa ser liberto na nossa mente, construído na nossa mente. É necessário que a gente se desfaça de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós vivemos, e que nós, com o capacete da salvação, criemos novas memórias. Olha isso que poderoso. A nossa mente está muito automatizada, Davi. Nós estamos muito robotizados. Isso é assim, essa água é assim, essa garrafa abre assim. Eu sou assim. Bateu, levou, fez, eu faço, não fez, eu não faço, e eu não estou nem aí. Nós temos esses automáticos da mente. Nós reagimos sempre. Já parou para pensar nisso? Ano passado eu tive esse tipo de experiência comigo mesmo, foi horrível. Eu não gosto de ter essas experiências comigo mesmo, eu gosto mais de ver os dos outros. É mais fácil. É mais fácil você ver o defeito dos outros. Agora, a hora que Jesus vem, coloca um espelho e fala, agora é a sua vez, queridinha. Você fala, nossa, não é legal, não. Não é legal ver o defeito do William. É mais legal ver o defeito da Tainá. É fácil a gente detectar um defeito. A Jéssica não, a Jéssica não tem defeito. Não pergunta pro Davi, não. Mas é tão fácil, né, a gente olhar e detectar. Por quê? Porque até os defeitos que a gente vê no outro fazem parte do que a gente quer que seja satisfeito em nós. Muitas das vezes o que a gente vê no outro, acusa o outro, é o que tem em nós e não no outro. Então, você está vendo defeito demais numa pessoa, vendo que ela está fazendo demais, pode pôr a sua barbinha de molho. Às vezes você precisa consertar isso em você primeiro, para depois liberar a cura sobre a vida daquela pessoa. Lembrando que a outra pessoa não é o nosso inimigo, né? Lembrando, não é isso que biblicamente e através de Jesus nós devemos fazer. Jesus veio para nos mostrar que não é esse o intuito. O intuito é o quê? Nega a si mesmo. Ele está falando, nega o outro. Joga a cruz lá nas costas do outro. Manda ele me seguir. Não, ele fala, nega a si mesmo. Pega a sua cruz e segue-me. E a cruz não é uma pessoa, gente. A cruz é sua. A cruz são os seus pecados. A cruz são as suas maus vontades, os seus maus desejos. Por muito tempo eu achei que a cruz era uma pessoa também. Queria até pôr rodinha na minha cruz, mas não dá para negociar. A nossa cruz é a nossa cruz. E por quê? Porque nós conhecemos nós como ninguém. Você pode até pensar que conhece o outro, mas quem sonda o coração, quem sonda os pensamentos é o Senhor. Algumas atitudes não dão algumas impressões, mas a gente nunca vai saber realmente o que o outro está sentindo. Então é mais fácil você mudar a sua mente. O capacete da salvação, ele leva a gente a isso. E como? Porque o que é a salvação?
É Jesus na cruz derramando o seu sangue. Não, a salvação é o quê? É uma graça. É a própria graça. A salvação é o favor imerecido. A salvação é a justificação por meio de alguém que foi justo. É a santificação por meio de alguém que foi santo. E nós precisamos ter isso na nossa mente diariamente. A todo momento, todas as decisões que nós vamos usar, que nós vamos fazer. Como tem sido sua vida diária? Você toma decisão baseado em quê? Você toma decisão pensando no quê? Já está na hora? Poxa. Deixa eu ver aqui. Gente, já acabou. Deixa eu acelerar. Você aguentou mais meia hora? Eu preciso de mais meia hora. E o capacete da salvação. Ah, mas obrigada, amor. Você está cuidando de mim. O capacete da salvação tem que te levar até esse lugar em todas as decisões que você for tomar. Todas as decisões que você tomar, você tem que realmente se acertar com a salvação antes. Isso vai continuar, ó, a pergunta. Isso vai continuar me levando à salvação? Eu estou me baseando na salvação. O que isso vai influenciar na minha salvação se eu fizer? Faz essa pergunta toda vez. O que isso vai influenciar na minha salvação se eu fizer? O que isso vai influenciar na minha salvação se eu não fizer? Pronto, você já tem a pergunta para fazer. Comece a usar esse capacete da salvação e fazer essa pergunta todos os dias. E por último, fala da espada do Espírito, que é a palavra. A espada do Espírito, que é a palavra. Então eu estou vestida aqui com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com os calçados da prontidão do Evangelho da paz, com o capacete da salvação, e em minhas mãos eu tenho a espada do Espírito. A espada do Espírito que corta medulas, que corta a alma, que chega em todos os lugares. A espada do Espírito que não é para ofender o meu irmão, que não é para julgar o meu irmão. A espada do Espírito que é para trazer vida. A espada do Espírito que é ao contrário das espadas naturais, que matam, que ferem. Elas vão curar, elas vão salvar, elas vão libertar, elas vão me trazer a sobriedade e discernimento que eu preciso para, enfim, usar a armadura de Deus a favor do reino. A armadura de Deus é algo incrível e poderoso. Mas você precisa ter consciência que para usar a armadura de Deus, você precisa conhecê-lo profundamente. Não dá para saber qual é, usar o cinto da verdade se você não sabe qual que é a verdade. Não dá para usar a couraça da justiça se a única justiça que rege a tua vida é a justiça própria. Não dá para usar os calçados da prontidão do Evangelho da paz se você não tem paz dentro de você. Se você ainda não aprendeu que a terra não é o lugar que você tem que pisar. Não dá para usar o capacete da salvação se você ainda nem sabe que está salvo. Meu Deus. Não dá para usar o escudo da fé se você só caminha por vista. Se você só acredita no que está na tua frente, no que você está vendo. Não dá para usar a espada da palavra se você não pega nela nem uma vez por semana para saber o que contém. Não dá. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós sairmos. A Bíblia fala, a minha igreja perece por falta de conhecimento. E hoje Deus está mandando esse conhecimento na tua vida, assim como colocou essa semana. Na minha vida tinha muita mais coisa para falar, quem sabe um outro dia.
Mas eu sei que hoje para isso é o suficiente que você precisa saber para hoje. Em nome de Jesus, comece a lutar nas regiões certas. Faça tudo o que você precisa fazer aqui no natural. Coloque a armadura de Deus e vai para as regiões celestiais. Vai ganhar os territórios aonde Deus deu para você ganhar. Deus deu para você lutar. Aonde tem uma guerra que é sua sim, mas que Deus, o Senhor dos exércitos, está à tua frente, guerreando com vitória, guerreando com justiça. É nesse lugar que nós temos que estar. E quando nós descobrimos e paramos de lutar aqui no natural, as coisas ficam muito mais fáceis. As coisas param de vir? Os ataques param de vir? Não. Essa semana eu coloquei a armadura de Deus pela manhã. Quando foi à tarde eu falei, nossa, eu esqueci de pôr a couraça da justiça? Esqueci de pôr o escudo da fé? A hora que eu me deparei com uma situação no final do dia e o Senhor me chacoalhou e disse, cadê o resto da armadura? Pensa na vergonha que eu fiquei. Fiquei envergonhada. Falei, nossa, Deus me perdoa. Eu falei, me perdoa, Deus, mas manda mais. Porque eu quero andar sobre isso. Eu quero viver, Senhor, essa palavra na integralidade, na plenitude que ela tem. E no poder que ela contém. No poder que ela contém. Que olha, eu vou falar para vocês, quando a gente realmente é levado para uma região celestial, o natural não fica parado. Você vê até o natural se movimentando. E eu quero que você fique de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. A palavra do Senhor foi entregue. A palavra do Senhor foi revelada a você nessa noite. Mas o que você vai fazer com ela é responsabilidade sua. Vistam-se de toda a armadura. E de toda. Não adianta só pôr o calçado, não adianta só pôr o capacete, não adianta só pôr a couraça. Não adianta. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir às armadilhas e ciladas do diabo e possam permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Feche seus olhos. Pai amado e querido, eu oro pela tua igreja nessa noite. Mediante a sua palavra que foi ministrada, Senhor, com autoridade, com poder e com revelação, Pai. A tua palavra não volta vazia e eu creio em nome de Jesus, que essa palavra vai ficar gravada nos corações, Pai. E eu creio, Senhor, num exército que está se levantando nessa noite, Pai. Num exército, Senhor, que a partir de agora, não de amanhã, mas de agora, Pai, vai se comprometer a Ti em uma aliança, Senhor, em uma aliança de fidelidade, em uma aliança de santidade, Pai, de um exército que entendeu que a luta não está aqui, Pai, por mais que pareça que ela está aqui, por mais que pareça que ela está acontecendo aqui, é nas regiões celestiais que elas estão sendo roubadas, Pai. É nas regiões celestiais que elas estão sendo paralisadas. E eu repreendo, Senhor, nessa noite, todo o poder e toda a autoridade de Satanás e seus demônios e suas autoridades sobre a vida dos seus filhos, Pai. E declaro, Senhor, que eles se levantarão, Senhor, e vestirão, Senhor, a armadura de Deus. E eles vestirão, Senhor, e se revestirão, Senhor, e salvarão as suas casas, as suas famílias, Pai, o seu bairro, a cidade de Araçatuba, Pai. Eu declaro, Senhor, que a guerra, a verdadeira guerra, vai começar dentro de cada lar,
dentro de cada casa, Pai, aqui, em nome de Jesus, dentro de cada coração, Pai, aviva, 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 Senhor, libera para o propósito, Pai, queima no coração, arde no coração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora lá, canta, ela chora, ele canta, lá, manás. A presença do Senhor é muito forte. O Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer fazer as escamas dos seus olhos caírem. Larabá canta, larabá chora. Receba a libertação. Receba a libertação. Receba o mover de um novo tempo na tua vida. Receba intrepidez. Receba ousadia para guerrear nas regiões celestiais. Contra a potestade, contra as hostes da maldade, contra as trevas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor está levantando nessa noite soldados. Está levantando soldados que não tem medo da batalha, que não tem medo de se alistar para o grande exército do reino. Ora lá, canta, chora e canta lá, banás. Ora lá, banama, canta lá, chora. O inferno vai ter que tremer. O inferno vai ter que se render. Aleluia. A verdade está sendo liberada. A verdade está sendo gravada no coração. Diabo, bate em retirada em nome de Jesus. Repreendo você dos lares. Repreendo você das mentes. Eu repreendo você dos corações. Eu repreendo você dos pés que você machucou ao longo da caminhada. Em nome de Jesus, eu repreendo você. E Deus restaura nessa noite toda a fé da tua igreja e dos teus filhos. Em nome de Jesus, que o cinto da verdade te aperte durante essa semana. E você possa se deparar face a face com Deus. E Ele possa te levar a tudo que você tem nele, vestindo a sua armadura, em nome de Jesus. E todos dizem amém, aleluia, amém, amém, amém. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, aleluia.